Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Hoje eu quero compartilhar com vocês um novo hábito que eu tenho cultivado nesse ano, que é o hábito da leitura. Eu não tinha essa rotina de leitura na minha vida e eu percebi que era muito importante eu começar a acrescentar novos hobbies, novos hábitos dentro da minha rotina, porque eu tava perdendo muito tempo com as redes sociais, também assistindo muitas séries, muitos filmes, e não é que isso seja ruim, porém quando a gente faz algo em excesso, aquilo pode sim se tornar ruim, e eu não tava cultivando nenhum hábito que fosse benéfico pra mim, benéfico pra minha saúde, então eu senti essa necessidade de começar a fazer coisas novas para poder me desenvolver. E o hábito da leitura, ele é muito benéfico para nós, não só por agregar mais conhecimento, mas quando a gente lê todos os dias e lê com constância, essa constância faz com que a gente ative várias partes do nosso cérebro, e isso é muito legal porque a gente consegue desenvolver mais foco, consegue melhorar a nossa memória, a gente consegue ter um repertório de palavras muito maior, o que é muito importante para a gente melhorar a nossa comunicação com as pessoas. Então é um hábito muito importante que com certeza ele agrega tanto para o nosso conhecimento quanto para a nossa saúde mental. Algo muito legal que eu acredito que seja interessante compartilhar com vocês é que a gente precisa ler livros que tenham assuntos que nos interessam. E por mais que isso pareça óbvio, não é. Porque quando tá todo mundo falando de determinado livro, a gente acaba ficando tentado a comprar, mas às vezes quando a gente não tem esse hábito de ler sempre, quando a gente não sabe ainda o que a gente gosta, talvez seja um tipo de conteúdo que não vai nos agradar. E aí a chance de você acabar se frustrando e não conseguindo manter esse hábito é muito grande. Eu falo isso por experiência própria. Na minha adolescência, eu tinha muitas colegas que gostavam bastante de ler, principalmente livros de romance. E todas as vezes que eu fui até a biblioteca e tentei ler um livro de romance, eu não passei do primeiro capítulo, porque não é o tipo de conteúdo que me agrada. Então eu acabei me frustrando muitas vezes e talvez por esse motivo e por não ter muito conhecimento do que eu gostava, eu acabei não desenvolvendo esse hábito mais cedo. Mas hoje eu entendo que isso é algo muito importante que a gente precisa olhar também, entender o que a gente gosta, e quando tiver todo mundo falando de determinado livro, é interessante você pesquisar antes, ver em relação àquele assunto, para ver se é algo que vai te agradar, para que você consiga manter essa rotina. É a mesma coisa da gente assistir um filme ou assistir uma série que às vezes não é do gênero que a gente gosta. A tendência da gente desistir no meio do caminho é muito mais grande, e com os livros é a mesma coisa. Outra coisa que eu quero colocar aqui nesse vídeo, para você que quer ler mais durante o seu dia, é você não desprezar os poucos tempos do dia que a gente tem. O que isso significa? Muitas vezes a gente fica preso àquela ideia que a gente precisa ler 40 minutos, uma hora, de forma direta, de forma corrida, e nem sempre isso vai ser possível. E isso não é possível por vários motivos. Cada dia é diferente, então às vezes você não vai conseguir se organizar para que você consiga tirar aquele tempo, às vezes você não vai ter aquele tempo por conta das tarefas do dia a dia, e tá tudo bem. O que a gente precisa ter é a constância, e nem todos os dias vão ser iguais. Por isso, eu gosto de ler em momentos que eu ficaria sem fazer nada, digamos assim. Então, ao invés, às vezes, de pegar o celular, eu pego o livro. Então, por exemplo, estou esquentando a minha comida, fazendo a minha comida. Então, tem um tempo até aquela comida ficar pronta. Então, enquanto eu espero a comida ficar pronta, em vez de ficar mexendo nas redes sociais, eu pego e tiro esse tempo para ler um livro. Às vezes, claro, pelo curto tempo que a gente vai ficar ali esperando, não vai ser uma leitura que eu vou ler muitas páginas, mas tá tudo bem. Lendo 3, 5 páginas, 10 páginas, quando você vê esses pequenos tempos que a gente consegue tirar para leitura, é a diferença que vai fazer para você conseguir ler mais. Por exemplo, fui no médico e tenho de ficar esperando até ser chamada, até minha consulta. Por que não pegar e tirar aquele tempo para ler um livro? Então é um tempo que você consegue matar fazendo uma coisa útil. Eu quero mostrar para vocês o meu presente que eu ganhei do meu marido, que é o meu novo Kindle. Eu já estou com ele há alguns dias e já terminei de ler um livro nele, e quero deixar aqui algumas considerações. Lembrando que o que eu vou falar aqui não é para te convencer a comprar o Kindle, até porque você não precisa dele.
dele para você criar essa rotina de leitura. Mas com certeza ele é um auxílio muito grande para você que gosta de ler e quer mais praticidade para o seu dia a dia. Algo que eu gostei muito dele é porque ele é um aparelho bem compacto, bem pequeno e bem levinho também. Com comparação ao celular, ele é muito mais leve. E por ser bem compacto, a gente consegue levar ele para todos os lugares. Basta você colocar na bolsa, colocar na mochila e você tem o seu livro sempre com você. Por eu ter um grau muito alto de miopia, eu preciso de locais bem iluminados para que eu consiga ter esse conforto na hora de ler um livro. E com o Kindle isso fica muito mais fácil, porque além de eu ter essa possibilidade de aumentar a letra dele, eu tenho também essa possibilidade de conseguir ler em locais mais escuros ou até ler ele em um local totalmente escuro. Então isso realmente é algo que me ajudou bastante e foi algo que eu gostei bastante nele. Eu nunca tinha tido experiência com o Kindle, são as minhas primeiras semanas e minhas primeiras impressões com ele. Eu realmente gostei bastante, eu queria deixar as minhas considerações aqui no vídeo. Para você que chegou até essa parte do vídeo, espero que você tenha gostado e eu agradeço por você ter assistido até aqui. Se você gostou, deixe seu like e até a próxima!